Fala, galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva, de História e Atualidades. Essa aula vai exclusivamente para os anjinhos, nesses desafios das aulas remotas. Então vamos lá, meus anjinhos. Esse conteúdo fala sobre as sociedades pré-cabralinas, mais conhecidos como indígenas brasileiros. Então, gente, nós vamos estudar os nossos queridos e valorosos índios. Atualmente, esses índios sofrem forte pressão do agronegócio, da soja, da pecuária, dos ricos e poderosos, o que promove um grande desmatamento de suas áreas, o que promove uma invasão de suas áreas. Muitos também garimpeiros irregulares invadem atualmente as terras indígenas, principalmente na Amazônia. Aqui no Pará, nós temos importantes cidades que lideram o desmatamento no estado: São Félix do Xingu, Altamira, Marabá, e logicamente que isso afeta diretamente a vida dos nossos amigos indígenas. Então, o que nós vamos estudar, gente, na aula de hoje? Vamos estudar a ideia de propriedade, vamos estudar a população indígena, a demografia, onde eles se localizavam, o trabalho e as relações sociais, como é que era a ideia de trabalho dentro dessas sociedades, e o cargo de chefia, qual era o critério para ser um cacique, um grande chefe da tribo, e os significados da guerra, assim como o ritual de antropofagia. Então vamos lá, seguimos. Então, gente, a primeira consideração que você tem que saber, anjinhos, professor, no início da aula você falou pré-cabralino. Que nome é esse? Que palavrão é esse? Não, anjinhos. Isso não é um palavrão. Pré significa antes. Cabralino de Cabral. Antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Você não pode ter essa ideia, gente, que o Brasil ele foi descoberto em 1500 com a chegada dos portugueses. Não. O Brasil começou a ser ocupado. Os índios que aqui moravam começaram a ser explorados, certo? Então, pré-cabralino, os povos que viviam aqui nesse território que depois se chamou de Brasil. Pré-cabralino significa antes de Pedro Álvares Cabral, os povos que viviam aqui na nossa região antes de 1500. Essa dominação, gente, essa nomeação, essa nomenclatura, a palavra, né, índio, é um conceito criado pelos europeus. Índio, gente, vem das Índias. Antes de Cabral chegar aqui, gente, nós tivemos outro navegador que chegou na América Central, chamado de Cristóvão Colombo. Ele saiu da Espanha, sabendo que a Terra era redonda. Ele queria dar volta na Terra para chegar às Índias, em busca das especiarias. Então, quem mora nas Índias? Índios. Só que aí, meus amiguinhos, meus anjinhos, o Cristóvão Colombo, ele não chegou às Índias, ele chegou na América, no continente americano, só que ele não sabia disso. Então, teve um pequeno equívoco, teve um pequeno engano aí. Então, os povos nativos foram apelidados de índios. Depois, gente, de alguns anos, eles perceberam que isso aqui não era as Índias, e sim um novo continente, chamado de Novo Mundo. Só que aí, gente, o nome já pegou. O rótulo já pegou. Né? Agora, gente, você tem que colocar isso na sua cabeça, Anjinho. Um povo nativo lá da América do Norte não tem nada a ver com o povo da América do Sul. Um maia, um asteca, um inca, suas características são bem diferentes do que um tupinambá, por exemplo, aqui da Amazônia. Então, essa nomenclatura, esse nome indígena, ele é um nome geral. Ele não respeita as particularidades das tribos, das aldeias, etc. Então, nós temos um mapa aqui contemporâneo, né?
um mapa que tenta deixar claro para vocês, só me mexer aqui um pouquinho, deixar claro para vocês a forte presença das terras indígenas na nossa região. Esse é o mapa de 2007, tá? Você observa aí esses pontos coloridos, gente, são tudo terras indígenas. Então você tem que saber hoje, na atualidade, gente, a grande concentração de terras indígenas ficam na região da Amazônia, né? Fica na região norte, beleza? Vamos lá. Propriedade. Quando eu era anjinho, que nem vocês, bem jovenzinho, faz muito tempo isso, a minha professora de história falou, o índio não sabia o que era propriedade. Epa, 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 alto lá. Muito cuidado com isso. Eles tinham uma noção de propriedade, só que era diferente da nossa, já que a cultura deles é bem diferente da nossa. Você vê uma imagem aí, gente, uma aldeia indígena. Então, alguns objetos são de uso particular, são de propriedade privada, outros são de propriedade coletiva, como a terra e a moradia. Então você vê aí as grandes ocas, as grandes malocas, né? Eram de propriedade coletiva. Nenhum índio dizia a minha maloca, como hoje nós falamos, né? A minha casa. Não, era nosso. Eles diziam nosso, né? De todos. Então os bens que se destinam à produção de outros bens pode ser alguns deles de propriedade coletiva, né? Algum objeto que é utilizado para a agricultura pode ser compartilhado para outros indivíduos na tribo. Então a propriedade poderia ser coletiva, como a terra, como a moradia, um machado, por exemplo, né? Agora, tinha alguns objetos que eram privados, né? O cocá, o arco, a cueca do índio, o cara ia dividir a cueca dele com todo mundo? Não, né? Logicamente que eles não usavam a cueca semelhante à nossa, né? A tanguinha dele. Ah, eu vou emprestar minha tanga. É uma propriedade coletiva. Não, era uma propriedade individual. Então, gente, em certa medida, eles tinham sim a ideia de propriedade. Só que o conceito aplicado à propriedade era bem diferente do nosso, ok? Demografia. Demografia, nós falamos de localização geográfica, de população indígena. É muito difícil, gente, a gente saber quantas tribos indígenas nós temos no território brasileiro. Nós temos uma divisão em troncos linguísticos para melhor compreensão. O que são troncos linguísticos? Similaridades da língua. A nossa língua portuguesa, por exemplo, gente, ela pertence à mesma origem, ao mesmo tronco linguístico do português de Portugal, do espanhol, do italiano. Isso é tronco linguístico. Só que a nossa língua portuguesa, ela não é do mesmo tronco linguístico, por exemplo, dos árabes, por exemplo, dos japoneses. Então, gente, as tribos eram diferentes, os índios aqui no Brasil, mas a linguagem era similar. Muitos desses índios, gente, ocupavam a região do litoral, como você observa aí na imagem. Podemos dizer esse marronzinho aí, né? É um marrom, né? Um marrom bem clarinho. No litoral do Nordeste, do Sul, do Sudeste, nós tínhamos grande presença da galerinha Tupi, dos Guaranis. Então, nessa faixa litorânea, nós temos muitas semelhanças desses grupos indígenas. Lá na apostila de vocês está explicando isso direitinho. Então, eles são bem parecidos. Se você pega uma análise do litoral, eu estou falando do litoral, vou colocar o mouse aqui, né? Olha aqui, eu vou colocar o mouse aqui, ó. Isso aqui é o litoral, né? O litoral desse território que se chamou Brasil, um dia, ele tem muitas tribos indígenas semelhantes, quanto à cultura, quanto à organização militar, a organização política, a língua.
Só que se você analisa, gente, o Brasil como um todo, lembrando que existiu o Tratado de Tordesilhas aí, tá, gente? Dá uma pesquisada o que foi o Tratado de Tordesilhas. O Brasil não era exatamente como está aí nesse mapa. Se você pegar o Brasil como um todo, aí logicamente que você vai enxergar distinções entre essas nações indígenas, né? Distinções da língua, dos costumes, da cultura. Então hoje alguns de nós gostamos de dormir em rede, né? Gostamos da farinha. Isso são heranças dessa cultura indígena, tá bom? Que o europeu não conseguiu apagar totalmente. O europeu, quando ele chega aqui a partir de 1500, gradativamente ele vai tentar impor a sua cultura. Em parte ele vai conseguir, mas graças a Deus nós temos ainda a herança indígena na nossa sociedade. Principalmente nós que moramos aqui na região norte. Eu estou gravando aqui de Ananindeua, de Ananindeua, cidade vizinha de Belém do Pará. Então, meus anjinhos, quem eram os tapuias? Isso aparece em prova, isso aparece em exercício. Os tapuias, gente, eram os índios que não estão no grupo dos tupis, dos tupinambás. Eles geralmente fugiram da dominação portuguesa e foram para o interior do Brasil. Então, de forma geral, gente, o tapuia é o índio rebarbado. É um índio que não aceitou ou não foi dominado para ser trabalhador do europeu, para ser escravo do europeu, para ser mandado pelo europeu. Eles conseguiram fugir, outros infelizmente não conseguiram e pagaram com a vida. Então, o tapuia é o índio que não faz parte do grupo tupi, ok? Então, gente, existem várias e várias teorias que mostram como esses grupos indígenas, essas sociedades pré-cabralinas, se locomoviam de um lado para o outro no Brasil, geralmente em busca de alimentos. Mas vai chegar um determinado período que eles vão conhecer a agricultura e aí eles vão se fixar no território. Deixam de ser sociedades nômades para se transformar em sociedades sedentárias, ou seja, fixa no território deles. Relações de trabalho, né? Trabalho e suas relações sociais. Você vê aí o índio carregando uma tora, né? Muito pesada, né? São os Jogos Olímpicos dos índios aí, né? O campeonato dos índios. Existem vários nomes para esse ritual. O mais famoso é o Quarupi, beleza? Então, gente, esses povos indígenas, eles se organizavam de acordo com os recursos naturais que cercavam a sua região. Claro, todo povo no planeta é assim, e com eles não seria diferente. Só que eles não têm, gente, a mesma ideia de trabalho que nós temos. A sociedade indígena brasileira, gente, os pré-cabralinos, eles não são especializados em uma profissão. O homem e a mulher, eles fazem diversas atividades. Hoje, em nossa sociedade não indígena, existe a profissionalização, né? Isso fica muito claro na escola de vocês. O professor de história, a professora de ciências, o motorista de ônibus só dirige um ônibus, o advogado só advoga geralmente. Então a nossa sociedade hoje ela é profissional, ela é especialista. Aqui não, tá? Aqui os homens faziam várias e várias atividades, assim como as mulheres. Olha aqui a mulher com cabeçudinho, fazendo um artesanato. Então, gente, geralmente essa divisão de tarefas era dada por sexo, ou seja, trabalho de homem e trabalho de mulheres. Mas, em alguns momentos, o homem poderia fazer uma atividade junto com a mulher, junto com suas esposas. Por exemplo, a cerâmica marajoara, a cerâmica tapajônica, onde hoje nós temos Santarém, muito rica, cheia de detalhes, poderia ser feita por duas pessoas de sexos diferentes. Também, gente, essa divisão de trabalho poderia ser dada por idade, ou seja, atividade para os curumizinhos, para as crianças,
para os idosos também, para os velhos, como eles chamavam, para carregar, por exemplo, a caça. Então, os idosos e as crianças poderiam ajudar nas atividades. Então, esses índios, logicamente, no Brasil, eles caçavam, eles pescavam, eles retiravam aquilo que estava na natureza, faziam a coleta, isso é a coleta. A caça, né, obrigava os índios a conhecer os hábitos dos animais, a saber que horas tal caça sai, né, da sua toca. A pesca, eles usavam algumas lanças envenenadas para deixar o peixe atordoado, zonzo, né, como o timbó. Então os índios tinham suas estratégias e alguns deles conheceram a agricultura. Mas a caça, a pesca e a coleta sempre foram a principal atividade dentro dessas relações. A chefia, aí na imagem você vê o grande líder Kayapó, líder contemporâneo, líder atual, muito famoso no Brasil e no mundo, né? Denuncia a destruição da Amazônia para o mundo. Ele é um grande chefe, né? Um chefe indígena contemporâneo. O grande chefe, gente, nós chamamos de cacique, o chefe geral. O chefe religioso nós chamamos de pajé, ou também conhecido como xamã. Então, o xamã e o pajé, gente, é semelhante aos nossos pastores, os nossos padres, lá dentro da sociedade deles, né? A estrutura da chefia, gente, era difusa. O que é difusa? É diferente de uma tribo para outra. Não existe uma regra exata para o cargo de chefia. O que nós sabemos é que muitos desses indígenas pelo Brasil, dentro da sua maloca, tinham um grande líder. Se uma tribo indígena tivesse, por exemplo, 5 malocas, nós tínhamos 5 líderes. Esses líderes foram apelidados de principal. Então, numa tribo de 5 ocas, tínhamos 5 principais. Dentre esses 5 principais, um se destacava, né? E esse era nomeado cacique. Então tá aí, olha. O processo de constituição da unidade residencial depende da capacidade de um homem de atrair o maior número possível de genros. Por quê, gente? Era muito comum nessas sociedades indígenas brasileiras, o filho homem, ele saía da maloca do seu pai e aí ia morar com o sogro. E se isso acontecesse durante anos e anos, o pai dos meninos que se casaram ia ficar sem ninguém dentro da sua maloca. Então, para o grande principal, para o chefe da maloca, quanto maior a família, mais prestígio social, mais poder ele demonstraria dentro da sua sociedade. Então, ele fazia de tudo para os seus filhos homens e seus genros morarem dentro da sua oca, dentro da sua maloca. Então, eles pensavam em grandes parentelas, né? Olha que interessante. Do lado esquerdo, Anjinho, nós temos dados contemporâneos de 2019, né? Infelizmente, muitos índios são assassinados no Brasil hoje, porque eles lutam pela preservação da sua terra, eles lutam pela preservação do meio ambiente e eles são assassinados pelos grandes latifundiários, grileiros de terras. Não são todos, tá, gente? Latifundiários que são pessoas desonestas. Professor, o que são latifundiários? São grandes proprietários de terra. O acesso à chefia implicava em escapar do campo gravitacional da tradição, por meio de estratégias matrimoniais, mas também da fama guerreira. Então, pela tradição, o homem ia morar na oca da sua esposa. Então, o grande chefe principal tentava fugir dessa tradição, através da sua fama guerreira. Se o chefe principal, gente, ele fosse o grande guerreiro, ele dizia, não, o meu filho homem vai ficar na minha maloca. Toma aqui um prisioneiro que eu fiz na guerra. Então, o prisioneiro era utilizado como moeda de troca, né? Mas havia uma hierarquia dentro das tribos indígenas? Havia, tá, gente? Mas nada de forma muito violenta, muito imposta. Não eram governos absolutistas, tá? Alguns chefes não se submetiam
a um único líder. Então, gente, cada caso é um caso, cada tribo tinha o seu costume. Mas geralmente, gente, de forma genérica, podemos apontar que eles obedeciam ao grande cacique, ok? Então, nem sempre, gente, para você ser um cacique, você tinha que ser um filho de um cacique. Essa passagem de cargo aí, essa passagem de cargo não era hereditária. Então, tá aí, olha, seria chefe aquele que era filho do chefe? Na verdade, ser filho do chefe não era senão um ponto de partida. Poder você, como filho de um grande cacique, já é o início para no futuro você ser um cacique. Mas não era uma condição necessária, nem suficiente, como diz o slide. Era preciso ser valente, era preciso ter participado de várias guerras, massacrado vários inimigos, ter uma grande família. Então eram várias características para você se transformar num cacique. Mas essa troca de cacique, gente, como diz aí, não é feita de regras, né? Essas incertezas dessa substituição de líderes da tribo é que caracteriza essas sociedades. Então é muito complexo isso, inclusive para vocês do 6º ano. Mas aprendam, tá, gente? O chefe da tribo, cacique. O chefe político, entre aspas, cacique. Os chefes religiosos eram chamados de pajé ou xamã. Beleza? É isso, meus anjinhos.